tentar responder nesse espaço a pergunta: como é que eu posso me cuidar melhor agora? Do que é que eu preciso agora? Ou como é que eu cuido dessa experiência que está sendo notada, sentida? E é uma pergunta que a gente não está acostumado a fazer no nosso dia a dia. Sendo que a gente precisa, de um jeito ou de outro, a gente vai precisar, no nosso dia, suavizar nossa experiência. Olá, que bom ter você por aqui. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Cá. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Nina para facilitar. E você está no podcast Violeta, O podcast que vai te levar um abraço, um afago e às vezes um chacoalhão também. E o Violeta Podcast está de volta. Já lembrando, se você gosta do nosso conteúdo e não quer perder, não quer ficar de fora de nadinha que vem por aí, já segue a gente aqui na plataforma da tua preferência. Se você acompanha a gente pelo YouTube, se inscreve aqui no nosso canal também, porque estamos de volta oficialmente e vem muita coisa boa por aí. Ao longo desse episódio também, enquanto você estiver aqui nos ouvindo, se essa mensagem falar com você ou você ficar lembrando daquele amigo, daquela amiga e pensar assim, fulano precisa ouvir isso daqui, já manda para ele também, combinado? Então vamos lá. Para retomar em grande estilo, hoje nós temos um tema muito especial, que é sobre mindfulness. Se você não sabe o que essa palavrinha significa, calma, nós vamos te explicar tudo. Você vai sair daqui manjando dos paranauês. E para falar desse tema super bacana, nós temos também uma convidada muitíssimo maravilhosa, que fala grandiosamente, brilhantemente sobre esse tema, que é a Ana Marta, essa linda que está aqui conosco. Ana, se apresenta aí pro pessoal. Obrigada pelo convite, meninas. Como eu disse para vocês, esse é um dos assuntos preferidos da minha vida, então eu espero que a gente possa conversar nesse clima de apresentação, né? Nesse clima leve, tentando tirar um pouco assim as amarras que possam ter aí nas pessoas a respeito desse tema. E obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado. E Ana, conta pra gente o que é o mindfulness, né? É muito complicado, tem uma tradução literal. Olha, em termos de tradução do que significa essa palavra, assim, a gente vai ter um monte de informações na internet. Mas vou tentar descomplicar um pouco aqui. Bom, para começo de conversa, em qualquer livro que vocês forem ler, que a gente for encontrar por aí, vai ter uma definição básica, que diz assim: mindfulness é a capacidade que todos nós temos de prestar atenção ao momento presente, ao que quer que esteja acontecendo no momento presente. Só que prestar atenção com a característica, uma atitude especial, né? Que é prestar atenção, perceber tudo isso, só que sem julgamentos, né? Com aceitação, com atitude aberta à experiência que está sendo observada, né? É mais fácil a gente também pensar no que é mindfulness quando a gente se dá conta do que é o contrário de mindfulness, tá? E aí tem um palavrão em inglês que eu não sei pronunciar muito bem, que é mindlessness, que é o contrário de mindfulness, que tem a ver com desatenção. Quando a gente, sei lá, não sei se vocês já tiveram essa sensação, quando vocês estão andando pela casa e aí vocês chegam até um cômodo da casa e se perguntam o que eu vim fazer aqui? Cancelar a ação do The Sims. Eu faço direto. Vai direto, né? Então, sei lá, você tá procurando o celular e o celular tá na sua mão, né? Isso acontece também, sei lá. Sim, sim. Antigamente, quando a gente usava telefone, a gente colocava o telefone sem fio dentro da geladeira, lá na época dos Incas e Maias até. Tinha telefone sem fio, a gente colocava na geladeira, entendeu? Isso acontecia com alguma regularidade na vida das pessoas. Então, quando a gente está desatento, ou seja, onde é que está a nossa mente, quando o nosso corpo está se comportando, levando a gente para um cômodo lá e a gente esquece o que foi fazer lá. E aí, o que a gente faz? O caminho inverso, né? A gente vai voltando para tentar lembrar, e a gente vai percebendo, e aí a gente já está mindfulness. A gente está percebendo cada elemento do ambiente, deixando a mente ali fluir para lembrar o que foi que você estava indo fazer lá, né? Então, essa orientação aberta ao que está sendo, ao que está acontecendo no momento presente, é o que a gente chama de mindfulness. Mas até agora não dá para explicar tudo o que isso significa. Eu espero que até o final do nosso encontro as dúvidas que surgem com esse conceito possam ser esclarecidas. Sim, com certeza. Mas acho que, Ana, só de você trazer esse panorama já começa a desmistificar um pouco, porque o que eu percebo?
até eu mesma, quando eu vi na faculdade de psicologia a primeira vez falar sobre mindfulness, meditação, que anda ali próxima, né? Eu fiquei assim, que é isso, né? E eu percebo que quando eu falo disso com as pessoas, todo mundo tem uma tendência de achar que é algo muito complexo, que significa esvaziar a mente, né? Não pensar em nada, apagar os pensamentos. Aí a pessoa claramente vai chegar no eu não consigo. Então, vamos aprofundando talvez um pouquinho nessa linha. Estar atento ao momento presente. O que na prática isso pode significar? Eu fico impressionada. Eu fico impressionada como as pessoas continuam achando que numa prática a gente tem como objetivo esvaziar a mente. E na verdade não é esse o objetivo. O objetivo é a gente conseguir perceber o que está acontecendo na nossa mente. Isso não é sinônimo de não pensar, né? São coisas totalmente diferentes. Mas eu realmente fico impressionada como as pessoas ainda pensam isso. Eu acho que tem a ver com aquela imagem do meditante que é zen, que é tranquilo, que tem uma mente, né, Até naquela vazia, postura assim, uma né? postura belíssima, sei lá, deitado na cama de pregos. Claro que quando a gente for pensar em tradições, né, orientais, a gente vai ver alguns relatos sobre diversas experiências, né? Mas quando esse fenômeno, digamos assim, ele é exportado da tradição para o mundo ocidental, ele tem alguns objetivos específicos, né? Eles são esse fenômeno ele é ensinado para um objetivo específico, para alguns objetivos específicos que não necessariamente tem a ver a alcançar esse ideal de iluminação e que tem a ver lá com as tradições budistas e etc, tá? Então, lembra da definição, né? É a capacidade que a gente tem de perceber o que está acontecendo no momento presente, né? De conseguir nomear, notar, sentir o cheiro, né? Descrever o que está acontecendo no momento presente. E pode ser do que está acontecendo no momento presente, dentro ou fora de você. Quando a gente está com a mente vazia, a gente não consegue dizer o que estava acontecendo com a gente. Eu acho, né? Eu nunca fiquei com a mente totalmente vazia para dizer, para conseguir afirmar, mas é a capacidade que a gente vai desenvolvendo com a prática de ter consciência do que está acontecendo com a gente. Então, esse é um estado atento, alerta, né? Eu brinco, quando eu ofereço os programas de mindfulness, né, que geralmente são em 6 semanas. Então, existem práticas que a gente faz junto no grupo. Atualmente está online com a minha mudança para São Paulo. Eu sou de Salvador, eu não falei disso ainda, mas eu gosto de dizer que eu sou de Salvador, Bahia. Mas eu me mudei agora para São Paulo e ainda estou nesse movimento de voltar às aulas presenciais. Mas, enfim, algumas pessoas começam a praticar e aí elas dizem, ai, foi ótimo, mas em determinado momento eu dormi, né? E aí eu gosto de brincar dizendo que, assim, você não estava, então, praticando mindfulness nesse momento, você estava dormindo. E que bom, dormir é bom, a gente precisa, a gente desaprendeu também a dormir no mundo que a gente está vivendo, né? Mas a prática de mindfulness é atenta. Então, envolve esse componente da atenção. É um perceber. E perceber, inclusive, os pensamentos que estiverem acontecendo na mente. Ana, eu fiquei com uma dúvida. Nesse frenesi que a gente vive, né? Agora você aqui em São Paulo, você vai perceber isso também. Nessa vida muito corrida, eu sinto que as pessoas elas andam tensas. É como se andassem alerta, mas um alerta no sentido de perigo. Tem como ter, como que é essa diferença, né? Praticar um mindfulness no dia a dia, mas sem ser uma tensão no sentido de ficar tenso, ficar em alerta, ficar se sentindo pressionado todo o tempo. Como que seria isso? Ótima pergunta. Se eu escapar, vocês me trazem de volta, tá? Porque eu tô muito Pode curiosa. deixar. Eu vou devanear aqui com os meus pensamentos, vou embarcar nos meus pensamentos. Mas, enfim, essa pergunta ela é muito importante, porque tudo que uma pessoa quer quando ela começa um processo terapêutico ou quando ela começa um processo desse, né, de um curso, um programa de mindfulness, é se ver livre do que ela está sentindo e pensando, né? Vocês devem ouvir isso na clínica, né? Eu não quero mais, eu quero parar de pensar isso, eu quero parar de sentir isso. E aí o convite da prática de mindfulness é perceber, né? Assim, você vai agora olhar para isso durante, sei lá, 3 O início de um minutos, sonho, deu tudo errado, né? durante 3 minutos, 10 minutos, lá para a terceira sessão, 20 minutos, olhando para dentro, né? E Intenso. então, vem cá, como assim? Se eu tenho estresse, como é que eu vou ficar olhando
exatamente para o meu estresse. Bom, lembra que eu falei que a gente percebe, tá atento ao momento presente, só que com atitude em especial? É a atitude que a gente vai chamar de aceitação, né? Mas o que é essa tal de aceitação? É a gente, ao invés de tentar resistir ao que está sendo observado, é a gente conseguir notar sem se envolver tanto. Isso não significa que a gente não vai sentir. Só que, além da capacidade de perceber, a gente vai desenvolver a habilidade de suavizar essa experiência. A gente vai desenvolver a habilidade de entrar em contato com isso. Então, digamos que a primeira habilidade que a gente aprende lá no programa é desacelerar. No mundo frenético, você só percebe o estresse quando já está fritando. Quando o coração já acelerou, quando você já deu um grito em alguém, quando você já amassou um papel com mais raiva, digamos assim. Quando você já vinha desatento a tudo que você estava sentindo e explodiu, né? Exatamente. Na primeira sessão, a gente aprende a desacelerar. Né? Então, a gente tem uma semana inteira desacelerando. Então, quase não tem prática na primeira semana. A prática que a gente ensina é a prática de pausa. Né? E comer com atenção plena, que já é uma atividade que a gente faz no nosso dia a dia, só que a gente vai convidar as pessoas a fazerem de maneira desacelerada. Sentindo 5 sentidos que podem ser ativados diante daquele alimento. Percebendo para onde vai a mente, se a mente divaga, não divaga. Então, vejam, é uma habilidade complexa. Muita gente, quando começa a praticar, ela começa a praticar quando tudo já deu errado. E aí vai lá, não, vou fazer respiração. A pessoa está fritando, burnout, digamos assim, sei lá, ansiedade. Vou fazer aqui uma prática de respiração que eu vi no YouTube. Não é assim? Quem nunca, né? Quem nunca... E ainda buscando o efeito instantâneo imediato, né? De você parar lá, pronto, resolveu, né? Quem nunca, né? Tem tanto aplicativo aí com as práticas, enfim. E aí vai pausar durante 10, 15 minutos para ficar prestando atenção na respiração. Mas o que é que eu vou fazer quando eu começar a ficar irritada? O que é que eu vou fazer com o sentimento de agonia que eu vou sentir, angústia que eu vou sentir no meu peito porque eu tô parada? A ansiedade que dá ansiedade, E aí né? já foi. Né? Aí você abre o olho e fala, isso não é para mim, vou deletar aqui esse aplicativo e nunca mais eu vou praticar na vida. Então, uma boa definição de mindfulness vai ressaltar o fato de que é um conjunto de habilidades, não é só a habilidade de perceber. Então, a gente vai aprender a perceber, a nomear nossas emoções, a rastrear as emoções no corpo, né? E a gente vai também aprender a suavizar essa experiência, para que a gente possa preparar o terreno para chegar perto daquilo que está sendo observado. Né? Dá para imaginar isso na prática? Eu não sei. Dá para imaginar quando eu falo desse jeito, com essa explicação que eu dei? Respondam vocês. Sim. Mas já tá certo, minha filha, tá bonitinho, mas assim, como é que faz na prática? Né? Eu sinto que nosso papo, ele tá caminhando como um descascar de cebola, né? Nós chegamos ali com aquela camadona, tipo, mindfulness. Aí tá, atenção plena, beleza? O que a gente faz prestando atenção? E aqui nós estamos, então, já com alguns tópicos sendo levantados, né? A gente observa atentamente o nosso mundo interior, o nosso mundo externo também, de modo em que eu percebo as coisas, mas eu não percebo de uma forma julgando. Eu percebo vendo aquelas emoções passando por mim, e eu vou ter que fazer algumas ações aqui de suavização e aceitação disso. Então, talvez o nosso próximo passo aqui do nosso papo seja falar o que seria o suavizar e aceitar, talvez, né? Eu só acrescentaria a pausa antes. A gente não sabe mais desacelerar. Não sabe mais fazer isso. Em qualquer situação que a gente tenha que esperar, por exemplo, a gente já pega o celular e olha. Tá acontecendo isso com vocês? Ou é só comigo? Muito, assim, tô quase aqui assinando o pacote do Mindfulness, porque eu vejo que é algo que eu preciso aplicar na minha vida, porque assim, nasci e me criei em São Paulo, na era da tecnologia, eu sou todos os dias
é engolida pela aceleração. Eu já perdi chave dentro de geladeira. Eu sou muito esse exemplo que você deu no começo da pessoa que vai fazer uma ação e, tipo, o que eu ia fazer mesmo. E até quando você tava falando, eu fiquei aqui, né, nos meus pensamentos sobre como geralmente quando a gente tá nesse processo, ou acontece isso de esquecer alguma coisa, é porque eu tô indo fazer uma ação pensando na próxima, né? Então eu fui pegar uma coisa na geladeira pensando que depois eu preciso lavar a louça, depois eu preciso mandar uma mensagem para um cliente. E eu esqueço que eu ia pegar uma coisa na geladeira, porque eu já fui lá na mensagem, né? Então, sim, tá fazendo muito sentido, falando pessoalmente, intimamente comigo. Mas esse é o nosso modo natural de funcionamento, né? É importante a gente... Também uma das primeiras coisas que a gente aprende no programa é não patologizar isso. Porque acontece com nós três, né? A gente fez aqui uma pesquisa de 100% das pessoas que estão aqui. Todos os entrevistados no nosso método. Não acontece com o Bupi, que é minha cachorrinha, minha cadelinha, né? Porque ela não tem o próximo passo. Com a Leia também não, ela tá ali deitadinha. Plena. Minha gatinha tá, ó. Exato. Então, não acontece com outros, né? Com outros tipos de animais, só com o bicho homem, né? E esse é o nosso modo natural de funcionamento. É natural que a gente esteja acelerada, é natural que a gente tente suprimir nossas emoções. Esse é o regular. É isso que está acontecendo nesse momento. Agora, claro, a gente está sofrendo nessa fase, né? Nessa era digital e tudo mais, uma infoxicação. Então, você pode, hoje, arrumar a casa e fechar um negócio ao mesmo tempo. É possível, não só um negócio, você fecha um negócio, agenda o podcast, né? Marca o salão e, sei lá, ouve um outro podcast que está ensinando como você deve atender melhor aquele seu paciente que você vai encontrar às 6 horas da tarde. Então, é muita informação para a gente ser fisgada facilmente por elas, né, por essas informações e se distrair facilmente, tá? Então, esse é o nosso modo natural de funcionamento. E a gente desaprendeu a incluir no nosso dia a dia momentos em que a gente sinta a tal da suavização. A gente quer... Qual a palavra que a gente... Eu não sei como é que tá no Instagram de vocês, mas vocês são psicólogos, vocês devem estar recebendo isso. Como melhorar... eu já caí nessa... Eu faço isso também, às vezes. Como melhorar a produtividade. É o tempo inteiro. Hoje apareceu um planner novo. E a história do planner, eu tenho uma relação com os planners que me dá muito desespero, porque todo ano eu comprava um planner novo, porque eu acreditava, né, que a minha vida ia ser mais organizada naquele ano. Só que, enfim, quando chegava março, eu parava de usar. Mas chegar o tempo inteiro propagandas de planner, de como se organizar melhor, como produzir melhor, me dá a sensação de que eu poderia estar me organizando melhor, que eu poderia estar produzindo mais, de que tem alguma coisa errada no meu jeito de fazer. Não sei se todo mundo se identifica com isso, mas a gente está vivendo um mundo em que existe essa cobrança. Então, quanto mais... existe fórmula, né? Para tudo. Fórmula para tudo. Então, quanto mais a gente puder encaixar atividade física naquela janelinha, e depois na outra janelinha a gente vai fazer o Google Agenda, está na minha mente aqui agora. Na outra janelinha, acho que em 20 minutos eu consigo colocar a meditação. Aí depois eu tomo, sei lá, o suco verde de Mari. Gente, eu aqui pensando que eu tava querendo super arrumar minha agenda exatamente assim, olha. Eu tava pensando aqui, eu não estou nesse episódio de hoje como terapeuta, que eu estou aqui com a mão na consciência assim, eita, Nina. Não, mas não é assim que a gente vive. Então, naquele horáriozinho ali, livre, eu podia estar lendo um livro sobre... Vem cá, e aí, que horas é que a gente não faz nada? Né? Que horas é que a gente desacelera? Que horas que a gente para ter consciência se desse jeito está funcionando pra gente ou não? Né? Qual é o jeito que funciona pra gente? Se tem lá na fórmula da produtividade o que fazer. E Ana, é engraçado você falando, porque você falou assim um pouquinho antes, dá pra entender isso na prática? Você percebe isso na prática? E aí eu fui me percebendo ao longo conforme você foi falando, né? Então eu cheguei aqui pra conversar, eu achei que quem pegar a primeira frase lá, a primeira pergunta que eu te fiz, eu cheguei extremamente acelerada, muito assim. Eu não estava percebendo o quão ansiosa eu estava. Eu realmente, geralmente, quando tem convidado, eu já fico um pouquinho mais ansiosa, né? Hoje, pela volta do episódio mesmo, eu iniciei aqui com o coração aqui, ó. Dá uma insegurança, assim, putz, será que a gente vai falar direito? Será que vai dar alguma coisa de errado? E aí, os pensamentos estavam todos assim.
E aí, conforme você começou a falar sobre isso, eu comecei, não, eu não posso sentir isso, eu não posso estar ansiosa, não, calma, calma. E aí eu comecei a me pegar, eu também suprimindo ali os meus próprios sentimentos e compreender todo o contexto, por que eu tô ansiosa. A gente até falar da volta do episódio, quando você começou a falar, eu ouvi a sua voz, prestar atenção nas coisas que você estava falando. Isso naturalmente começou a reverberar aqui também diferente, né? E agora eu falando de novo, a ansiedade vai voltando um pouquinho, mas é engraçado começar a perceber tudo isso e fazer essa movimentação ao vivo, assim, né? A cores aqui com vocês, porque eu acho que quem ouvir a gente certamente vai perceber lá do começo do episódio a primeira pergunta para agora, assim, a sensação mesmo. E aí a diferença da tal da aceitação e não aceitação, tá? Quando você olha para o que você está sentindo e fala, sou péssima por estar ansiosa, vou estragar o podcast hoje. Eu sou assim, quando eu vou falar em público, eu penso, meu Deus do céu, alguém vai notar, como é que pode a psicóloga que fica com medo de falar em público, e eu sou uma psicóloga que tem... Ninguém acredita, eu sei que tem uma questão aí, né, chata, porque eu gravo vídeo, faço live, eu dou palestra, mas a ansiedade, ela existe, o medo de falar em público existe, o medo do julgamento, o medo de não Até lembrar de alguma coisa. confesso que na hora que eu fiz a abertura do episódio, eu terminei de falar, eu falei assim, eita, eu falei tudo rápido, ninguém deve ter entendido nada, devo ter parecido super ansiosa, quem ouve vai falar, o que ela tá falando de mindfulness aí? Mas é isso, né? E aí, exato, por quê? É porque esse é o nosso modo natural de funcionamento. A gente quer que dê certo. A gente quer manter a imagem que a gente tenta cultivar lá nas redes e na vida, né? É isso que a gente quer. Tudo bem. Só que a diferença da atitude, quando eu olho para isso e digo, eu não me aceito dessa forma, eu não acho que deveria ser desse jeito, ou vem o julgamento, eu sou uma pessoa ruim, incompetente por causa disso, porque eu sinto isso, o que acontece com o medo? O que acontece com a vergonha de falar? Ela aumenta ou diminui? Aumenta. Ela aumenta, né? E eu posso até dizer assim, ai, chama outra pessoa para o podcast, deixa para lá. Realmente, nesse momento, eu não tô podendo. Já, não vou mentir, teve uma vez que me convidaram, eu adoro contar essa história, teve uma vez que me convidaram para falar numa situação acadêmica. E aí eu disse não logo de cara. Eu falei, não preciso, não vou poder nesse dia. Aí a pessoa que estava me convidando fez assim, pense um pouquinho, 18 horas eu te ligo de novo, tá bom? Era tipo 1 hora da tarde. A pessoa era psicóloga também. Aí a gente parou de se falar e aí eu pensei um pouquinho, me regulei emocionalmente, ou seja, suavizei minha experiência, liguei para uns amigos que suavizariam também comigo aquilo ali. E aí eu decidi participar. Mas entenda que quando eu não me aceito naquela posição, não aceito o que eu estou sentindo, que dá medo mesmo falar, né? Eu posso recusar um convite de participar de algo que é importante para mim. Então, o que é essa tal de suavização ou aceitação? É eu conseguir olhar para esses estados emocionais e mentais humanos, né, como algo que faz parte dessa experiência. Então, quando vocês falaram que o podcast estava voltando hoje, eu também fiquei nervosa. Eu falei, meu Deus do céu. Mas, enfim, isso também afeta, né? Mas é diferente quando eu consigo estar na presença disso sem tentar necessariamente parar de sentir, suprimir ou aliviar de uma maneira que pode ser prejudicial para mim, tá? Eu respondi? Responder falando um pouquinho da aceitação, né? É engraçado porque quando a gente entrou e eu estava ansiosa, eu já pensei, eu vou falar o mínimo possível, porque senão eu vou falar alguma coisa errada. E aí, a partir do momento que a gente foi conversando e eu fui entendendo, como eu falei, o contexto ali, realmente foi bem essa aceitação de eu acho que tá tudo bem sentir isso, eu acho que tem um porquê tá sentindo isso, sabe? E até por isso que eu consegui contar essa história para vocês, né? Então, E eu acho que é esse o ponto da aceitação, é o contato com a experiência, olhar para ela como que ela é, né? Sendo uma sensação que aconteceu por conta de X, né? E eu gosto desse momento em que nós estamos nos vulnerabilizando e compartilhar como nos sentimos, porque como a Ana comentou, se trata de uma experiência humana. E talvez você que está ouvindo a gente, tá pensando naquela situação de uma entrevista de emprego que talvez você deixou de ir porque você falou, putz, vai ser com o gestor da vaga. Eu não sei se eu tô pronto. Ou talvez você quer tocar um projeto, isso vai incluir talvez uma exposição, uma avaliação de alguém, e aí gela, e talvez a falta de contato com essa experiência, né? O olhar de julgamento para essa sensação, para essa emoção. Talvez está faltando aí o contato mesmo, a aceitação como uma experiência humana. Sim. A gestão dessa emoção, né?
Sim, sim. E à primeira vista, mindfulness pode parecer assim uma, sei lá, quase uma sessão de tortura. Observe suas emoções, né? Fique a isso. Não é isso, é um conjunto de outras habilidades, inclusive de tomar perspectiva a respeito do que está sendo sentido e conseguir olhar de outras maneiras também, né? Ao invés de eu sou uma pessoa ruim, ou então eu não quero trabalhar nesse lugar, né? Pode ser que a pessoa responda isso, né? Rapidamente ali no automático, sem atenção, ela já vai para isso de eu não vou participar, não é para mim, não é o que eu quero. Mas na verdade isso está tentando é, ajudá-la a cuidar do desconforto que é natural de estar sentindo naquela situação. Então, uma capacidade que a gente desenvolve também através dessa grande habilidade, desse guarda-chuva de processos, digamos assim, é a gente conseguir perceber a si mesmo aqui agora e dar espaço com essa pausa que a gente faz. Então, a gente pausa, observa, dá nome a essa experiência, identifica, dá nome, faz uma abertura, né? Que eu acho que abertura é uma palavra até melhor do que aceitação, porque parece que aceitação é como se fosse tá bom, é isso mesmo, eu sou pessoa ruim mesmo, Deixa não vou aí, fazer. né? Como se eu precisasse amar isso que eu tô sentindo, e não é isso necessariamente, né? É. E tentar responder nesse espaço a pergunta: como é que eu posso me cuidar melhor agora? Do que é que eu preciso agora? Né? Como é que eu cuido dessa experiência que está sendo notada, sentida? E é uma pergunta que a gente não está acostumado a fazer no nosso dia a dia. Sendo que a gente precisa, de um jeito ou de outro, a gente vai precisar, no nosso dia, suavizar nossa experiência. Ou a gente vai fazer isso buscando prazer a curto prazo, se esquivando, ou a gente pode buscar isso ativamente, acrescentando novas informações, olhando de maneiras diferentes para a nossa própria experiência. Isso tudo vai passando por uma intencionalidade de sair de um automatismo, né? Apesar de ter os nossos modus operandes, que é o do cotidiano, eu acho que essa pergunta, principalmente no momento que você vê, peraí, isso. Esse funcionamento no automático, todos os dias, a todos os instantes, tão desconectado, não tá sendo bom, né? E acho que muito legal essa pergunta que a Ana colocou. O que eu preciso agora? Até entrando naqueles automáticos que a gente estava falando aí das produtividades, do planner, e você fala, não, acho que eu preciso sim me organizar mais, eu preciso produzir mais. Será que é o que eu realmente estou precisando agora? Ou isso até o que eu estou condicionado, treinado a achar que é o que eu preciso, por conta talvez de pressões do meu ambiente, do meu contexto, de algum objetivo, né? Sim, sim. Conseguir conseguir responder essa pergunta eu acho muito valioso, né? E eu acho que tem a ver com uma grande autonomia, né? Que a gente pode usufruir na nossa vida, mais na nossa vida. Isso me lembra muito quando a gente fala de construção de self, de quem nós somos e tal, desde criança ali, quando a mãe pergunta, né, poxa, você tá com fome? Isso daí, seu choro é por fome? Você quer comer? Tá com sono? E aí a gente vai começando a ensinar a criança a reconhecer o que ela tá sentindo, e até que a criança vai crescendo e aprendendo a pedir as coisas, e aí quando a gente cresce, a gente entra no modo automático no sentido de eu já sei o que eu tô sentindo mesmo, é isso daqui mesmo e só vou levando, e não de reconhecer de fato e de sentir aquilo, entender aquilo que eu tô sentindo, né? É porque são três habilidades diferentes, habilidades ou processos diferentes. Sentir o sentimento, nomear o sentimento e relatar o sentimento. São três coisas que podem estar sob o controle de coisas totalmente diferentes. Então, às vezes, quando você está num contexto, você consegue identificar o que você está sentindo, mas em outro contexto você não consegue, né? Então, qual é o grande lance da gente trazer atenção para o nosso corpo, né? Que é o que acontece na prática de mindfulness. Bom, tá. Acho que essa pergunta não foi feita e eu também não falei. O que é que a gente fica observando, então, quando a gente para durante 3 minutos e, sei lá, 10 minutos, 20 minutos? A gente aprende, primeiro, a perceber as sensações físicas do corpo. Primeiro de tudo, né? Geralmente começa pelo corpo, sempre. Pelo corpo, pelo corpo. Uhum. Depois a gente investiga nossas emoções e a gente começa pelas sensações físicas. Aliás, minto. A gente começa pelo corpo, sensações físicas. Depois a gente observa a mente. E depois a gente vai para as emoções, começando também pelas sensações físicas. Né? Na prática, a gente até pede para colocar a mão sobre o peito antes de dar o nome para a emoção. Porque a gente tem esse condicionamento que você está falando, né? De falar a partir do que o outro interpreta. Se eu ouvir a vida inteira que eu sou braba,
né? Eu posso estar frustrada e a primeira vez que eu sentir um aperto no peito, eu vou dizer isso é raiva. Sou muito raivosa. Sou estressada, né? Mas se a gente investiga um pouco mais e para um pouquinho ali para perceber, né, que aquele aperto no peito ele é mais, digamos, ele é mais pesado, ele é mais extenso, meu rosto está relaxado, minha garganta está dando nó, minha mão está fria. Quando eu tô com raiva, minha mão fica quente. Meu coração acelera, mas agora meu coração não está acelerado, né? É um peso no peito. Epa, eu acho que isso aqui é frustração. Mas a gente só pode fazer isso se a gente conseguir descer para o corpo, né? Descer nossa atenção para o corpo. Que valiosa essa percepção. Ela passa tão despercebida e muitas vezes, né? No automático, nesses processos de aprendizagens, principalmente por essa parte que você trouxe do eu sou. A gente vai criando regrinhas e aí eu não me abro para essa flexibilidade de questionar isso que eu me fiz sabendo ser, né? Então eu cresci sendo brava. Então, se alguém fala alguma coisa pra mim e fala, mas você já tá brava? Às vezes eu tô super chateada com a pessoa. E ela só tá reiterando aquilo que eu tô acostumada a ouvir e eu assumo esse lugar com essa desconexão, esse descompasso da minha real necessidade, do meu real sentir. Queria então conduzir aqui o nosso raciocínio para mais uma questão, né? Acho que tá ficando mais claro, a gente descascou mais alguns níveis da cebola, do que é isso na prática. Mas agora eu queria trazer um pouquinho do o que significa, né, no nosso cotidiano. Pensando nas pessoas que estão ouvindo a gente aqui, pessoas que sofrem com ansiedade, pessoas que estão estressadas com o trabalho, pessoas que têm muitos conflitos dentro do relacionamento. O que essas experiências, essas situações de vida podem ter relação com esse descompasso, com essa falta de momento, de conexão com você, com o que você sente? Como que a gente pode trazer isso assim para identificar no nosso cotidiano? Bom, então, para que perceber? Para que desacelerar? Para que perceber? Para que suavizar, né? Para onde é que eu vou? Então, o que é que eu faço com tudo isso? Então, a ideia é continuar me mantendo no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, só que agora de maneira mais O tranquila. mundo acabando, né? Uma barraca acontecendo em casa e eu O lá violino estou do sentindo. Titanic. E acontece muito, acontece muito. Tem um texto maravilhoso da Érica Leonardo, que é antigo esse texto, que ela traz essa discussão quando mindfulness é usado como esquiva experiencial, né? Quando eu uso mindfulness para não sentir, para ficar numa nice. Mas a intenção da prática não é exatamente essa. Mas, enfim, qual é o efeito? Então, o que é que eu faço com tudo isso, né? Quando a gente está no piloto automático, a gente reage ao mundo sem consciência do que acontece com a gente, reproduzindo hábitos, né? Que, enfim, nosso famoso repertório comportamental, a gente vai chamar de hábitos. Hábitos podem ser comportamentais, podem ser mentais e hábitos emocionais, né? Ou seja, aquilo que a gente aprendeu, né, ao longo da nossa vida, sem se dar a chance, como a gente está falando agora há pouco, de descobrir que existem novas formas diferentes de lidar com o mundo, né? Mas o que é que vai guiar essa escolha de como eu vou me comportar? Porque se o hábito antes dominava, né, quando eu me dava conta, eu já tinha explodido. Quando eu me dava conta, eu já tinha, sei lá, me esquivado, eu já tinha dito não para o convite. O que é que vai guiar uma ação diferente do hábito? São as nossas intenções. No mundo do mindfulness, e mais especificamente no Body Mind Training, que era o programa que eu estou oferecendo agora, que eu ia mostrar para vocês o livro, enfim, de referência, a gente faz a distinção entre microintenção e macrointenção. Macrointenção são os nossos valores de vida. Então, ter clareza sobre o que importa para a gente é o que vai guiar as escolhas que a gente vai fazer, apesar da gente ter observado o desconforto, as escolhas que a gente vai fazer para caminhar na direção daquilo que a gente quer, da vida que a gente quer viver, né? Sem romantismos, tá? Sem idealizações. Mas se antes, quando eu me sentia medo de falar em público, eu recusava convites, né? Agora que eu sei identificar meu medo, que eu sei onde foi que eu aprendi ele, sei nomear, sei quando ele chega, sei suavizar, eu posso aceitar o convite de falar em público, ser gentil comigo mesma e me arriscar um pouco mais, né?
Então, macro intenção pode ser, sei lá, coragem, agir corajosamente na vida, digamos assim, né? Cuidar, né? Enfim, falar para as pessoas, né? Cuidar das pessoas, o que for, né? Cada um quiser colocar aí. A micro intenção é como é que eu vou me cuidar no dia da apresentação, o que é que me ajuda a fazer uma apresentação que vai ter símbolos que vão me ajudar a lembrar do que eu tenho que falar. Por exemplo, eu estava conversando com um paciente essa semana. Eu estava dando exatamente esse exemplo. Pode falar o que quiser. Eu não consigo fazer slide com pouco texto. Pode xingar, pode dizer que é brega, pode dizer, eu preciso ter texto no slide. Isso me ajuda a me sentir mais segura para poder falar, né? Eu sei que é um saco, inclusive, minha maneira de fazer uma retribuição para a sociedade com isso é doando meus slides. Pode ficar, eu não tenho problema, entendeu? Usa como roteiro de estudo, mas eu preciso disso, né? Enfim, como que eu posso suavizar o meu dia, a minha experiência, para que eu consiga me expor a isso de uma outra forma, né? Eu vou levar para terapia, vou trabalhar isso na terapia, né? Ou seja, como eu posso me aproximar disso corajosamente para que eu possa entrar na minha vida. Então, quando a gente se dá conta desses padrões, desses hábitos, e a gente consegue inibir, digamos assim, inibir que ele tome conta através da pausa, através da observação, eu posso escolher como eu vou me relacionar com as pessoas. Eu posso escolher o que é que eu vou fazer da minha carreira, né? Dentro dos limites, tá, gente? Eu posso tomar decisões apesar desses hábitos estarem ali. Então, orientados pelo quê? Pelos valores. Pelos meus valores. Tem uma sessão inteiramente dedicada a isso. A conseguir identificar. Ah, então a gente vai fazer uma lista de nossos valores? Não. Vai ser uma sessão inteira, uma semana inteira, desculpa, em que a gente vai, momento a momento, parar e pensar qual é a minha grande intenção aqui fazendo essa atividade, qual é a minha grande intenção de participar desse podcast. Que vai para uma via mais experiencial, né? De conexão também. Exato. Por que eu estou aceitando isso? O que é que vai guiar minhas ações? O que é que vai me guiar quando eu me distrair, quando eu me sentir incomodada, quando eu ficar ansiosa, quando os pensamentos de que eu estou falando bobagem surgirem? Opa, não foi aqui que eu escolhi focar. Não foi nesses pensamentos. Volta. Escuta mais uma vez a pergunta, tenta explicar, verifica se foi clara. Volta, se conecta. E isso vai mostrando que é uma ferramenta, além de muito potente para ações práticas, ela também é muito potente a nível de autoconhecimento, né, Ana? E acho que se mostra grandiosa também como que pode ajudar em diferentes aspectos da vida. Porque a gente começa, acho que a grosso modo, pensando mindfulness como uma ferramenta, uma técnica para me acalmar no momento de precisão. Mas não, ela é uma ferramenta muito potente de conexão, de alinhamento com valores, de autoconhecimento, de saída de um automatismo. Então, é uma forma de se ajudar em diferentes aspectos da vida, porque quando a gente está no automático, fugindo de coisas que são valorosas pra gente por conta dos desconfortos que isso pode envolver, se distanciando dos nossos sentimentos, sem saber o que fazer com todas essas emoções, nós vamos vivendo aquela vida atropelada, que eu posso caindo em qualquer lugar, indo para qualquer rumo, indo para qualquer curso, sem uma consciência de intenção, sem uma consciência do como essas experiências estão me atravessando no dia a dia. E aí chega lá o burnout, uma ansiedade, isso pode ser só um sintoma, né? Uma consequência que veio de todo esse desajuste. E aí que mostra a importância maior ainda. A conexão não vai fazer eu só lidar com esse descompasso, com esse desajuste. Ele vai trabalhar a raiz, ele vai trabalhando o caos, ele vai me preparando para que eu não precise só acudir quando tiver fogo, né? Exatamente, exato. Ana, então você consegue fazer com a gente uma pequena amostra aí de como a gente coloca isso tudo na prática? Dá uma amostrinha pra gente, para o pessoal aí que tá ouvindo, para o pessoal já treinar, já se perceber enquanto tá ouvindo a gente falar aqui. Tá, vou fazer uma pausa. Uma das práticas que eu mais gosto, na verdade, no BMT, que é o programa que eu tô oferecendo nesse momento, existem 4 tipos de pausa, né? Uma pausa para suavizar, uma pausa para checar, né? Ou seja, cada uma com uma intenção. Uma pausa para tirar uma selfie interna e perceber tudo que está acontecendo. Uma pausa para cuidar, enfim, para trazer mais compaixão para o momento que a gente estiver fazendo a prática. Mas existe uma pausa que eu gosto muito que se chama pausa de transição, né?
E acho que é uma prática bem generosa. É uma pausa que a gente faz uma separação entre o momento do passado, como ele está aparecendo aqui agora com a gente depois, no segundo momento, localiza a atenção aqui agora. E no terceiro momento, a gente se abre estabelecendo intenções para o futuro. Mas não precisa lembrar de nada disso que eu falei agora, eu vou guiar a prática. É só sentar na posição atenta e relaxada ao mesmo tempo. Então, Eu vou me posicionar porque eu quero participar, tá? Então, a postura que a gente escolhe é uma postura atenta na coluna e relaxada no restante do corpo. Então, a gente tenta manter a coluna ereta, mas os ombros relaxados, as mãos sobre as coxas, pés no chão. Mas, claro, né? Você está aí na sua casa, talvez, e escolha fazer essa prática deitado, deitada. Não tem problema. Apenas faça uma escolha que cuide melhor de você agora. E talvez, se você fizer essa pergunta, o que é que cuida melhor de você agora? A resposta seja, cuida melhor de mim ficar deitada. Mas pode ser que a resposta seja, cuida mais de mim ficar sentada na posição atenta. Não importa. Então, se você desejar, você pode fechar os olhos, ou então escolher um ponto para fixar o olhar. Vai percebendo o corpo fazendo os últimos ajustes dessa postura. Talvez ainda note alguns resquícios de movimentos. E pouco a pouco vai repousando sua atenção no seu próprio corpo. Talvez você ainda perceba alguns ecos da nossa conversa. Algumas memórias, algumas relações que sua mente fez com o que foi ouvido. Algumas sensações relativas a esse momento anterior. Então vai identificando o que é do passado e reverbera aí em você nesse momento. E aos poucos a gente vai repousando a atenção para perceber o presente. Vai deixando o passado com o passado, estabelecendo a intenção de focar a atenção nas sensações no seu corpo que conseguir identificar agora. Comece simplesmente sentindo as sensações nos seus pés. Notando as sensações nas solas dos pés, nos dedos. Notando também outras sensações vindas da sua postura, o contato com a cadeira, com a superfície em que você está. Ou a temperatura do ambiente ao longo do seu corpo. Tenta cultivar uma atitude gentil com tudo que for observado. Se abrindo para a experiência presente exatamente como ela é. E é natural que você note sua mente julgando, avaliando, criticando, comparando. Conhecidamente. Tome nota do que está presente na sua mente. E traga de volta a atenção para as sensações no seu corpo. Talvez cuide de você tomar uma inspiração profunda. Mas se isso não cuidar de você, você pode experimentar
tocar alguma parte do corpo que peça cuidado. Talvez se alongando, se espreguiçando. Ou, quem sabe, abrindo o peito, reajustando a postura. Experimente. Pausar e observar e dar espaço para responder a pergunta: como me cuido melhor agora? E você pode oferecer a si mesmo, esse presentinho várias vezes no dia. Nesse terceiro momento da prática, eu convido você a estabelecer alguma intenção para o futuro. Para a próxima atividade em que você vai se envolver, talvez para o final da nossa conversa. Qual é a sua intenção? Qual foi a sua intenção ao iniciar esse episódio? Ou qual é a sua intenção diante da próxima tarefa em que você vai estar envolvido, envolvida? Deixe fluir a resposta. Talvez tenha algo a ver com autoconhecimento, autocuidado, conhecimento. Não sei. Observe o que é que surge para você. E permita que essa intenção seja como um guia. A cada vez que o cansaço ou o desconforto ou os incômodos naturais do dia a dia levarem seus pés para outros caminhos. Aos poucos, pode ir se movimentando, se alongando, abrindo os olhos lentamente, finalizando a prática. E aí? Eu gosto muito disso. Foram 6 minutos, hein? Faz falta fazer isso mais vezes no dia a dia. E eu acho que a parte que mais me marca é a pergunta: como eu posso me cuidar? É o que me cuida melhor agora. Na hora que eu pensei isso, minha cabeça falou pra mim assim: rola um aviso desse na parede? Você pergunta isso toda hora. Porque em movimentações pessoais que estou, né? Parar agora e me perguntar isso, eu acho que pro momento presente foi importante, pra daqui a 5 minutos também, pra amanhã, pra daqui a um mês. Então, acho que pessoalmente foi uma prática que me tocou e fez bastante sentido, foi importante. Obrigada. Então assim, a gente deve ter em mente que tem um trajeto até a gente conseguir responder essa pergunta. Sim. Tem um caminho que a gente trilha até conseguir encontrar a resposta dessa pergunta, né? Primeiro a gente precisa dar espaço, né? A gente precisa dar espaço para ouvir a resposta. Até pra não ser a resposta do automático também, né? Exatamente. Como é que eu me cuido melhor agora? Me livrando da minha checklist. Só que eu preciso ir dormir. Identifico no corpo que eu preciso dormir. Eu preciso identificar que eu tô com fome para poder cuidar dessa fome, né? Não adianta a gente simplesmente reverberar aquilo que já tá ali, tá? Que tá no calendário do Google, né? Para mim foi bem tocante, assim, no sentido de que eu sou uma pessoa um pouquinho rígida, assim, em algumas práticas. E aí, parar 5 minutos e me cuidar, eu fico já, tá, mas eu deveria estar fazendo alguma coisa? Será que eu não deveria estar pensando no... E aí, na hora que você começou a falar assim, putz, o que você vai fazer na próxima atividade? Eu falei, eu não tenho nada programado para a próxima atividade. Será que eu precisava fazer alguma coisa? Então, eu já comecei. E aí, é engraçado que as cobranças vêm muito forte, assim. Então, prestar atenção na necessidade, não necessariamente na regra ali, também é bem diferente, assim, é bem tocante.
E esse trazer de volta a atenção para o que a gente está fazendo. Bom, você viu os hábitos mentais, né? Esses são os hábitos. A mente fica assim, falando. Será que eu tô certa? Blá, 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 Consegui uísque fazer? sachê. Tá todo mundo fazendo igual a mim. E aí, será? Que aí a gente chama dos macaquinhos mentais, né? Cada um tem os seus de estimação, né? São os Cada gremlins, né? Imagina. eles se proliferam também, né? Proliferam Uhum. também, como os gremlins mesmo. Mas perceber, opa, olha o que eu penso quando eu paro os 5 minutos. É isso que acontece comigo? É por isso que eu fico encaixando atividades em cada um dos espaços. E na hora que eu encaixo uma atividade que não tem a ver com o trabalho, eu me sinto culpada. Entendi, né? Entendi que eu não vou perder tempo fazendo aquela aula de dança que eu gosto, sempre quis fazer, porque eu fico achando que eu devia estar usando aquele tempo para estudar. Entendi. Porque veio um macaco mental e disse: você tem que fazer certo, você tem que. Né? É, é... Então, essa Você deveria, né? O você deveria bem forte. Você deveria, você deveria. Inclusive, para quem tá ouvindo a gente aí, se você se propôs, se dispôs a fazer a prática, já estamos dando aí uns caminhos possíveis de você ter observado, né? Quais foram os automáticos? Para que caminho seus pensamentos foram? Quais regrinhas, cobranças, intenções que apareceram aí durante essa experiência, não? Sim, sim. E assim, e também não se cobrem, porque é uma prática de 6 minutos. Hoje em dia, eu acho que é muito, né? Acho que é uma prática longa. Eu acredito hoje nisso, né? Para quem está praticando pela primeira vez e não conseguiu ficar na prática, isso é absolutamente normal. Não é que tem algum problema ou que você não consegue praticar. É porque é daí que a gente está partindo, sabe? Tem uma frase do Arthur Ashe, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, que é um tenista. Ele diz assim: comece de onde você está, faça o que você pode, use o que você tem. Isso para mim é tão libertador, porque ao invés da gente se cobrar a partir de um lugar que a gente não está, usar uma ferramenta que a gente ainda não desenvolveu, a gente quer partir do nosso ponto de partida. Então, se durante a prática a gente precisou abrir o olho, não é um problema, foi o que cuidou melhor agora. Ao mesmo tempo, esses pensamentos todos, né? O que é que eu vou fazer depois? Será que eu entendi? Eu estou fazendo certo? Isso é produto mental, são aqueles hábitos mentais que eu estava falando. E a gente ter clareza da abrangência deles na nossa vida pode ajudar a gente a dar uma distanciada deles para conseguir, opa, ok, pensamento te conheço, mente, já sei. Para onde é que a gente vai agora? Ou seja, qual é a minha intenção? Então, o pensamento vem e eu volto para o meu corpo na prática. Mas no dia a dia, pode ser, eu tô aqui numa conversa desafiadora, com alguém que é muito importante para mim. Geralmente, com as pessoas que a gente mais ama, é mais difícil a gente ter conversa difícil, né? E a gente esquece o que é que foi fazer ali. A gente, de repente, eu tô ali para falar uma coisa muito importante, colocar um limite muito importante para mim. Mas o sentimento vem, o hábito vem, não, essa pessoa vai dizer que eu tô errada, ela vai me combater e por aí vai. Eu já parto para agressividade e ninguém se ouve mais. Então, na prática, a gente volta para o nosso corpo. Numa conversa desafiadora, a gente volta para a nossa intenção. Eu percebo minha cabeça produzindo esses pensamentos, meu corpo produzindo essas emoções e eu redireciono minha atenção para aquilo que importa para mim. Então, respiro mais uma vez, abro meu peito mais uma vez, abro meus braços mais uma vez e renovo minha intenção. Então, mindfulness é sobre pausar, é sobre perceber, é sobre dar nome, é sobre autoconhecimento, hábitos, automatismos e intencionalidades. Uma prática robusta que pode ser aplicada de diferentes maneiras, por diferentes intenções, por diferentes situações, mas que não se trata somente de uma técnica, se trata de toda uma experiência, se trata de todo de um conhecimento e, apesar de robusto, pode ser muito simples, pode ser muito bom, pode ser muito potente, transformador dentro dos nossos hábitos, da forma que nós vivemos. Afinal, viver com intencionalidade nos aproxima de valores e uma vida valorosa é potencializadora de felicidade também, né? Bom, Ana, foi incrível ter você aqui conosco. Muito obrigada pela sua disponibilidade, sua abertura em estar com a gente aqui. Para mim agregou muito. Eu espero que para quem esteja ouvindo a gente tenha agregado no mesmo
modo ou de modo diferente, mas na mesma magnitude. E Ana, você tem alguma indicação para alguém que talvez queira conhecer um pouco mais, aprofundar e descobrindo mais esse universo? Hoje, meu xodó, digamos assim, em relação aos livros que tem a ver com o programa de Mindfulness, é o Mindfulness no Movimento, né? Atenção Plena no Movimento da doutora Tamara Russell, que é a minha professora, mentora de Mindfulness, digamos desse jeito, sei lá se existe esse termo. Da editora Madras, é isso? Editora Madras. Atenção Plena no Movimento. Eu indico demais esse livro. E é para ir aos poucos. A doutora Tamara, ela é a fundadora do BMT, o Body Mind Training, que é esse programa de mindfulness que envolve mais práticas de movimento e acumula resultados de pesquisa em mindfulness e em neurociências. As práticas têm a ver com a integração desses dois processos aí de pesquisa e da psicologia também. Lá no Instagram eu não falo tanto assim ainda de mindfulness, acreditem, não sei porquê. Acho que é tão complexo, né? Que eu fico com medo de deixar passar alguma coisa importante. Mas lá no Instagram, volta e meia, eu tô falando sobre isso. Lá também eu divulgo as turmas do programa e workshops, palestras e por aí vai. Ana, perfeito. Muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Agregou demais, demais. Ensinar uma vida valorosa é uma vida que vale a pena, né? Então, quanto mais a gente se apega aos nossos valores, é uma vida que vale a pena ser vivida. E, com certeza, esse episódio ensinou muito isso. Então, fala suas redes sociais pra gente te acompanhar lá, pra gente te atormentar, pra gente assinar seu programa também. Conta pra gente qual que é seu Insta. Assim, uma coisa que você falando sobre uma vida que vale a pena ser vivida, que eu preciso dizer, mindfulness sozinho funciona com certa limitação, né? Mas esse autoconhecimento super profundo, eu acho que se for aliado à psicoterapia, é melhor ainda, assim, né? Pensa que é um programa que tem início, meio e fim, que vai te deixar mais habilidosa para aprender novas coisas durante a sua vida, né? É aquilo, né? Existem práticas que são absurdamente terapêuticas, mas não substituem psicoterapia. Exato. Mas meu Instagram é Ana Marta, com TH, Lima. É o meu nome. Esse é meu Instagram. Essa é a única rede que eu tenho. Mas tudo que vocês precisarem, tirar dúvida, sei lá. Ai, achei estranha a prática. Eu queria perguntar tal coisa. Podem perguntar para mim lá, tá? Não deixem passar. Perfeito. Nina, quer passar seu Instagram também? Sim, que para quem estiver ouvindo aqui, inclusive, nós vamos colocar o livro aqui na descrição, a indicação que a Ana trouxe pra gente, o arroba dela e o nosso também. O meu é @psicologiarievilo. O meu é Psicarina Lima. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar tudo isso daqui para ajudar a gente. Até a próxima. Um grande beijo. Até mais. Tchau! Um beijo! Segue a gente lá no Instagram também pra ficar de olho nos próximos podcasts que vem, hein? @VioletaPodcast. Até mais, tchau! Que é feito da nossa percepção. Se há defeito